as fases do ciclo ventilatório. Então, a gente vai precisar identificar as fases do ciclo ventilatório porque depois nós vamos falar sobre modos e assincronias. Então, assincronias a gente consegue observar melhor quando a gente entende também os ciclos ventilatórios, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, uma curva de fluxo por tempo, tá? A gente consegue observar isso no ventilador mecânico. Depois nós vamos identificar no ventilador mecânico, mas primeiro, didaticamente, vamos ver aqui como é que funciona. Então, aqui, ó, uma curva, deixa eu pegar meu pointer, né? Cadê meu laser? Ok, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma curva fluxo-tempo. Essa curva, ela fica lá no ventilador mecânico. Nós vamos identificar. Essa curva aqui é de uma ventilação controlada por volume, porque a gente consegue identificar que eu tenho uma onda de fluxo quadrada. Esse tipo de onda, ele é o ideal aqui para a gente entender didaticamente a fase, né, as fases do ciclo ventilatório. Mas antes da gente falar do ciclo ventilatório, vamos trazer um pouquinho também para a nossa ventilação. Cíntia, eu tenho fase, né, do meu ciclo ventilatório? Tem. A gente tem o momento que a gente inicia a inspiração, não temos? Temos um momento de iniciar. Iniciei. Eu tenho toda a minha incursão respiratória, inspiratória? Tenho. Então, aqui eu inicio, continuo. E eu tenho um momento em que eu paro de insuflar, de inspirar. Tem um momento que eu paro de inspirar. E tem um momento em que o ar sai. Tem um momento em que o ar sai. E aí depois começa o quê? Uma nova inspiração. Só que isso é tão automático, a gente não fica, inspirando, não, comecei, tô inspirando, vou parar. Não, a gente não fica. Pra gente, na nossa cabeça é só fase ins e fase eis. Mas nós temos essas 4 fases. A gente tem um momento de começar, a fase inspiratória, o momento em que para e troca, e o momento da fase expiratória. A gente tem, se você parar para pensar, a gente tem todas essas fases, tá? E essas fases, que são as fases do ciclo ventilatório, são 4 fases. E a gente vai ver agora cada uma delas. Dependendo, tem algumas didáticas que começam a falar da fase 1 pela fase inspiratória. Eu gosto de começar aqui pelo disparo, fase in, ciclagem e fase eis, tá? Mas eu gosto de começar aqui pelo disparo, mas isso não muda, é a mesma fase. Então, o que a gente tem aqui? O 4. 4 é o disparo. Então, primeira fase do ciclo é o disparo, tá? Então, já falei, dependendo, tem alguns lugares que ensinam, né, que a primeira fase é a fase ins, tá bom? Você pode colocar como fase ins, mas o que eu quero que você entenda são as 4 fases, certo? Então, vamos lá, o disparo. O que é o disparo do ventilador? O disparo aqui, ó, o 4, então a gente tem aqui, ó, linha de fluxo zero, veja comigo, linha de fluxo zero. E aqui, o que está acontecendo nesse momento? Está abrindo-se a válvula inspiratória, e aí, para poder iniciar o fluxo inspiratório. Então, o disparo nada mais é do que a fase, né, o início da fase inspiratória, disparo, abertura da válvula ins, disparo, abertura da válvula ins para iniciar a fase inspiratória, tá? Então, o disparo, o que é o disparo? É o começo da ventilação, da inspiração, o começo, abertura da válvula, o início, disparo, tá bom? E aí, depois do disparo, a gente tem a fase inspiratória. Então, aqui nesse ângulo, digamos que é o disparo. E a fase ins é à medida que o fluxo aumenta. Então, esse fluxo aumentou e aí ele se tornou aqui, ó, um fluxo constante e ele veio, pegou toda essa região aqui.
disparo. E aí eu tenho a minha fase inspiratória, essa fase aqui. A fase em que o meu fluxo aumenta. Eu tenho aqui a insuflação pulmonar, a minha válvula abriu, já disparou e agora o fluxo está entrando no meu pulmão, está vencendo ali as propriedades elásticas e resistivas do meu pulmão. Então eu tenho aqui a fase inspiratória, tá? Fase inspiratória nada mais é do que a fase inspiratória, é o momento da inspiração do seu paciente. Depois, a gente tem aqui, ó, a ciclagem. Isso, o que é, Cíntia, a ciclagem? A ciclagem é ciclo, mudança de ciclo, mudança, trocou, entenda, ciclagem, troquei. Eu estava inspirando e agora eu quero trocar, agora eu vou começar a minha expiração. Mas para quê? Pense que o ventilador ele é uma máquina, né? Ele é uma máquina, então são mecanismos que, dependendo do modo ventilatório, eu vou controlar, né? Eu posso controlar o disparo do meu paciente, eu posso controlar, né? Se for uma modalidade, um modo controlado, eu controlo as 4 fases do meu paciente. Por isso que é importante a gente saber as fases do ciclo. Então, na ciclagem, lembra-se que aqui, ó, meu paciente, vamos ver que meu paciente estava inspirando, aconteceu alguma coisa, né? Se foi um modo controlado, dependendo aqui, ó, o meu modo ventilação controlado por volume, esse tipo de ventilação, a ciclagem ocorre quando alcança o volume que eu escolhi. Se eu escolhi ventilar meu paciente com 300 ml, quando entrar esses 300 ml aqui, o ventilador vai parar a fase inspiratória. Então, como é que ele para a fase inspiratória? Lembra que aqui no disparo abriu a válvula inspiratória e começou a passar o fluxo? Sim. Quando chega na ciclagem, o que vai acontecer? Vai fechar a válvula inspiratória e aí eu não tenho mais fluxo, e aqui eu tenho a válvula exalatória e aí vai abrir a válvula exalatória, porque antes ela estava aqui fechada. Quando a válvula ins abriu e veio todo o fluxo, a válvula ex estava fechada, porque senão ia passar direto. Então a válvula ex fechou e aí o momento da ciclagem qual é? Válvula ins fecha e válvula ex abre. E aí vai começar o quê? A sair o ar, a minha expiração, certo? Então, o que eu tenho? Ciclagem, mudança da fase ins para a fase ex. Mudou o ciclo. Ciclagem, tá? Entenda como mudança. Troquei da fase ins para a fase ex. E aí aqui, ó, abre-se a válvula. Então, a válvula ins fechada e válvula ex abriu, ciclou. E aí, quando ela abre, automaticamente eu venho para a minha fase expiratória, que é a fase em que sai todo o ar, né? Inclusive, abaixo da linha do fluxo zero. Então, sai todo o ar, o esvaziamento do pulmão. E aí, o normal é que essa curva volte para a linha de base, para começar uma nova ventilação, um novo ciclo ventilatório, tá? Então, a gente vai ver aqui as 4 fases do ciclo. A gente viu, né? Disparo. Deixa eu apagar aqui porque, vamos lá. Então, a gente viu aqui, ó, disparo, fase ins, ciclagem e fase ex. Tudo isso daqui. Certinho? Então, aqui eu tenho as 4 fases. Ah, Cíntia, pode começar então fase 1, fase ins, pode. Vamos lá. Quais são as 4 fases? Fase ins, primeira fase. Ciclagem, segunda fase. Fase ex, terceira. E disparo, 4. Pode ser assim também? Pode. Eu gosto de começar pelo disparo, mas isso depende de cada um, tá bom? Então, 4 fases do ciclo. Então, vamos só repetir juntos quais são as 4 fases. Disparo, fase ins, fase ex e ciclagem. Vamos agora ver como identificar essa fase no ventilador. Olha só que legal. Eu tenho aqui, né, ó,
a minha ventilação por volume controlado. Conseguem ver aqui, ó? Cadê minha canetinha? Deixa eu pegar minha caneta. Ó, aqui, ó. Ventilação por volume controlado. Opa, risquei. E aí, olha lá meu gráfico de fluxo, como é igualzinho ao que a gente estava vendo lá. Igualzinho, né? Então, aqui eu tenho o gráfico pressão, tempo, fluxo, tempo, volume, tempo. E aí, olha aqui, ó. O que eu tenho aqui, Cíntia? Vamos identificar aqui no ventilador mecânico. Então, eu tenho aqui, ó, disparo. Conseguem ver aqui, ó? Disparo. Lembrem? Ó, aí aqui eu tenho fase ins. Aqui eu tenho o que, ó? Ciclagem. E aqui eu tenho a minha fase ex, até retornar à linha zero. E aqui eu começo um novo ciclo. Esse paciente aqui, inclusive, ó, tá com uma sincronia, tá? Tá com uma sincronia aqui, ó, um disparo reverso, em que eu tenho um disparo realizado pelo ventilador e um disparo realizado pelo paciente, um duplo disparo com disparo reverso. Mas isso nós vamos ver na quarta aula sobre assincronias ventilatórias. Tudo bem? Então, deixa eu apagar aqui. Então, esse aqui é o nosso ventilador. E agora, nós vamos fazer a atividade número 3. Eu quero que você identifique as fases do ciclo ventilatório no ventilador mecânico. Essa mesma foto está aí no seu workbook e está com as setinhas. Então, eu quero que você escreva aí, igual como a gente estudou aqui. Coloque aí, fase ins, fase ex, disparo, ciclagem. Modos ventilatórios convencionais, vamos falar do modo controlado. Então, aqui, vamos pegar aqui o meu laser, meu pointer. Então, aqui, ó, a gente tem um modo controlado, tá? Eu trouxe esse bonequinho aqui para você ver. O modo controlado, gente, é um modo em que eu vou controlar a ventilação do meu paciente. Ó, o bonequinho aqui de olho fechado, uma mãozinha carregando. Essa mãozinha vai carregar o bonequinho por todo o ciclo ventilatório. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu estou no modo controlado, o disparo, a fase ins, a ciclagem e a fase ex, tudo é realizada pelo ventilador. Então, vamos dizer que o ventilador é essa mãozinha e o nosso paciente é o bonequinho. Então, tudo, desde o disparo, a fase ins, a ciclagem e a fase ex é realizada pelo ventilador. E por ele ser um modo controlado, eu preciso ajustar mais parâmetros. No modo controlado, eu preciso ajustar FiO2. Se for no modo controlado a volume, eu vou controlar, vou dar um volume controlado para esse meu paciente. Se for em pressão controlada, eu vou dar uma pressão inspiratória. Sempre nos dois modos eu vou ajustar PIP, vou ajustar uma frequência respiratória mandatória, vou ajustar um tempo inspiratório ou um fluxo, dependendo do ventilador que eu estiver operando, e também vou controlar a relação ins e ex. Então, os parâmetros de controle, quanto maior for a assistência do ventilador por parte do ventilador, maior, né, mais parâmetros eu preciso ajustar para o meu paciente. Então, se eu tenho essa modalidade VCV ou PCV, então eu tenho essa modalidade, o modo controlado, tanto em PCV quanto em VCV, tá bom? Então, quando meu paciente, Cíntia, ventilação por pressão controlada, então controlado pode ser também. Ventilação por volume controlado também pode ser. Agora eu quero que você grave, porque nós vamos falar da modalidade assisto, né, do modo assisto controlado, tá? Então tem um detalhezinho aqui que eu quero que você preste atenção. Então vamos lá, olhando a nossa figurinha, digamos que aqui a mãozinha é o ventilador e aqui o nosso paciente. Assisto controlado significa que o paciente dispara, o paciente faz um esforço, a máquina detecta, libera o fluxo e o ventilador assiste o paciente durante todo o resto do ciclo, tá? Isso quer dizer assisto controlado. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o movimento, com o exercício ativo assistido. O que é? Se você for conceituar para mim
O movimento ativo assistido é o paciente inicia o movimento e o terapeuta o auxilia durante toda a amplitude do movimento. Mesma coisa, assisto controlado, tá bom? Então aqui eu tenho o meu ventilador, o meu paciente ele disparou, ele chegou até aqui, mas para completar o ciclo eu tive que ajudar, então assisto controlado. Cíntia, eu percebi aqui que os parâmetros de controle são os mesmos que você falou no anterior, no controlado. Eu não entendi esse assisto controlado. E aí, ó, vai ficar mais confuso quando eu te falar que esse modo assisto controlado, ele é ajustado também em PCV ou em VCV. Cíntia, eu não entendi. O que eu quero te dizer é o seguinte, que o meu paciente ele pode estar em PCV, mas não necessariamente no modo controlado. Ele pode estar em PCV, mas no modo assisto controlado. Cíntia, e como é que eu faço para identificar isso, mulher? Nós vamos ver isso na prática no ventilador. Primeiro que eu quero que você guarde que tanto em PCV quanto em VCV, eu posso ventilar o meu paciente como modo controlado ou assisto controlado. Guarde isso. E os parâmetros ajustados são os mesmos do modo controlado. FiO2, volume controlado ou pressão inspiratória, PIP, frequência respiratória, tempo INS, fluxo e relação INS e EIS. E agora vamos falar do modo assistido ou espontâneo. Aqui a gente tem o nosso bonequinho o quê, ó? Andando sozinho. Cadê a mãozinha? Não tem mãozinha, não tem. O ventilador não vai controlar, não vai fazer nada. Agora a gente observa aqui, ó, aquela linha reta, porque o ventilador, o paciente caminha com as suas próprias pernas, mas o ventilador ele dá o quê? Um suporte para esse paciente, tá? Ele vai dar um conforto. O paciente vai fazer tudo sozinho. Quando eu digo tudo sozinho, significa que o meu paciente ele vai disparar a máquina, vai ser responsável pela sua fase INS, a ciclagem vai ocorrer a fluxo pelo ventilador, mas o paciente vai precisar atingir esse determinado fluxo para poder realizar a ciclagem, e a fase EIS também é do paciente. Então vamos lembrar aqui. No modo controlado, o ventilador é que vai realizar todas aquelas 4 fases, tá? Disparo, fase INS, ciclagem, fase EIS. No modo assisto controlado, o paciente faz o disparo e o ventilador o assiste na fase INS, ciclagem, fase EIS. Na modalidade assistido espontâneo, o paciente faz o disparo, faz a fase INS, precisa atingir um pico de fluxo, ali um limite, um percentual do fluxo inspiratório para poder ciclar o ventilador e ele é responsável pela sua fase EIS. Se a gente for comparar os parâmetros ajustados nas modalidades, ali nos modos controlados e assisto controlados, a gente vê aqui, ó, que no modo assistido a gente só dá FiO2. Eu tenho FiO2? Tenho. Agora eu tô com FiO2 de 21%, né? Como a gente viu na aula de parâmetros ventilatórios. PIP. Eu vou dar uma PIP para o meu paciente, uma PIP mínima de 3 a 5 e uma pressão de suporte. Pressão de auxílio, uma pressão de conforto, né? Quanto maior essa pressão, significa que mais assistência meu paciente precisa. E aí eu vou reduzindo essa pressão, quanto menor essa pressão de suporte, significa que menos assistência o meu paciente precisa e que assim o meu paciente consegue fazer uma ventilação adequada, mais espontânea possível. Essa modalidade é a modalidade PSV. Então nós vimos aqui, ó, PCV, VCV e PSV são os 3 modos convencionais da ventilação mecânica. Desde que o mundo é mundo, desde que a ventilação mecânica ali começou na sua evolução, que existe VCV, PCV e PSV. Há os modos avançados, mas nunca os modos convencionais foram deixados de lado. Eles sempre existiram, tá? Não sei até quando, né? Mas já estão aí há muito tempo. Então, já vimos o quê? Controlado, assisto controlado e assistido e PCV, VCV e PSV. Vamos fazer agora a atividade 4? Eu quero que você, aí no seu workbook, tenha esses bonequinhos aqui. E eu quero que você identifique os modos ventilatórios
correspondentes, iguais aí o que a gente acabou de ver. Então vamos lá, aquela primeira lá que é a mãozinha, o bonequinho de olho fechado, aquela mãozinha tá levando, qual é? Aquele que a mãozinha tá só ajudando ali, né? O paciente já começou a subir o degrau e a mãozinha tá ajudando. E aquele que o paciente está sozinho, qual é? É controlado, assisto controlado ou assistido. Escreva aí, faça a sua atividade e depois manda para eu ver, tá bom? Então vamos lá. Quanto às características dos modos, né? Desse, pressão controlada, volume controlado e pressão de suporte. Então, quando eu ventilo o meu paciente em pressão controlada, eu vou limitar a pressão. Eu vou dizer, olha, eu quero que entre 15 centímetros de água no pulmão do meu paciente, nada mais que isso. E o ventilador vai dizer assim, senhor, vai entrar 15 centímetros de água. Então, eu vou controlar essa pressão que entra, tá? O parâmetro de ciclagem, opa, Cíntia, ciclagem, o que que é? É a mudança da fase ins para a fase ex. Quando eu estou ventilando o meu paciente em pressão controlada, a ciclagem é a tempo. Lembra que eu ajusto o tempo inspiratório? Pois é, quando acabar o tempo inspiratório, ocorre a ciclagem. O tempo inspiratório é fixado em segundos pelo cuidador, que é isso que eu acabei de falar. Então, a gente coloca um tempo inspiratório de 1 segundo, após 1 segundo, fecha-se a válvula ins, abre-se a válvula ex, ciclagem, e começa a fase expiratória. 4. O fluxo é livre e desacelerado. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, vamos lá. O fluxo é livre e desacelerado, tá? Então, às vezes a gente tá ventilando um paciente e esse paciente, ele apresenta uma assincronia chamada fome de fluxo. E aí, às vezes, é por conta de um ajuste de fluxo, o paciente às vezes quer um fluxo muito rápido, né? Um fluxo muito elevado. E na VCV a gente deixa o fluxo, ele vai ser constante. Então, é um pouco mais difícil como é que eu posso dizer, sincronizar com o paciente. Então, às vezes a gente opta pela ventilação à pressão controlada para deixar um fluxo mais livre e tentar deixar mais confortável para o paciente. Então, lembre-se que na PCV o fluxo é livre, tá? E o volume corrente é variável. Então, se eu controlo a pressão, eu não estou controlando o volume. Eu não falei lá no começo que eu quero que entre 15 centímetros de água no pulmão do meu paciente? Pois é. E aí, Cíntia, quanto que vai dar de volume? Não sei quanto que vai gerar de volume, porque o que eu estou controlando é a pressão. Eu sei que está chegando 15 de pressão lá, mas quanto de volume, não sei. E vai ser o mesmo volume em cada incursão? Não. O volume pode variar a cada incursão, a cada ciclo, tá bom? E 6, ajuste da velocidade do fluxo, o rise time. Então, na PCV, a gente consegue ajustar a velocidade desse fluxo. Cíntia, mas você falou que o fluxo é livre. O fluxo é livre. Quando o paciente solicitar a demanda, ele vai. Mas eu consigo ajustar. Eu posso deixar ele mais rápido, né? Ou eu posso deixar ele mais lento para que ele promova uma melhor acomodação desse ar no pulmão do meu paciente. Na ventilação por volume controlado, eu já vou controlar o quê? O volume corrente. Ele vai ser uma variável de controle, eu vou limitar, eu vou pré-definir esse volume. Então, nesse caso, eu quero que entre 300 ml de volume. Cíntia, e quanto que vai dar de pressão? Não sei, porque eu estou controlando o volume, eu não estou mais controlando a pressão. Então, se eu quero que entre 300, claro que dependendo da mecânica respiratória do meu paciente, né, ele vai entrar 300 ml, né? Se eu determinar ali uma pressão limite, uma pressão de pico máxima, se ele atingir essa pressão de pico máxima antes de atingir os 300 ml, ele vai ciclar, tá? Mas, primariamente, eu vou o quê? Ter como variável, parâmetro de controle ali, o volume corrente. A ciclagem, opa, Cíntia, a ciclagem, troca da fase ins para a fase ex, no modo volume controlado, é uma ciclagem a volume. Então, o ventilador só vai trocar quando ele alcançar aquele volume pré-determinado que eu coloquei na máquina. Então, lembra que na pressão controlada eu tenho ciclagem a
tempo, olha aqui, ó, ciclagem a tempo. E em volume controlado eu tenho a ciclagem a volume. Muitos se enganam em querer aumentar o tempo inspiratório na modalidade VCV para aumentar a ciclagem. Não é assim. Para aumentar ali a ciclagem, garantir um maior tempo ali para a ciclagem, eu tenho que aumentar o quê? O volume corrente, tá? Pressão nas vias aéreas varia, aquilo que eu falei, eu não sei quanto que vai ser de pressão. O fluxo inspiratório, ele é constante, tá? Então eu consigo deixar o meu fluxo constante. A modalidade VCV, ela nos permite, né? Quando a gente tem um fluxo constante, a gente consegue monitorizar o nosso paciente melhor. Porque se eu tenho uma modalidade ali com um fluxo que varia, um volume que varia a cada momento, como que eu vou realmente controlar, monitorizar adequadamente esse paciente, tá? Então, normalmente, muitas pessoas me perguntam, Cíntia, qual é melhor, pressão ou volume? Não tem, até hoje não tem nenhum estudo que fale que pressão é melhor que volume. O que tem é que você vai escolher o modo em que você mais sabe trabalhar. Aquele que você conhece mais, aquele que você se sente mais confortável, aquele que o paciente sente mais confortável. Você vai testar os modos e ver qual que o seu paciente vai ficar melhor. Outra coisa que tem também é que em alguns casos a PCV ou a VCV se tornam melhores, mas em alguns casos. Por exemplo, se eu tenho um paciente com pneumotórax não drenado, né, um paciente que está ali com dreno de tórax, o dreno está borbulhando, né, quase ali que uma fístula broncopleural, o melhor modo para ventilar esse tipo de paciente é o modo PCV. Por quê? Como eu estou limitando uma pressão, pré-determinando uma pressão, aquela pressão vai chegar. Né? Eu sei que vai ter um escape pela fístula, pelo dreno, então provavelmente se eu ajustar em volume controlado, aquele volume não vai chegar, entendeu? Porque vai ter o quê? Perda de volume, então aquele volume não vai chegar. E aí nesse caso eu vou ventilar o meu paciente à pressão, tá bom? Agora, se eu quero monitorizar o meu paciente melhor, se eu quero titular uma PIP, se eu quero monitorizar ali de uma maneira ótima ali a pressão de platô com fluxo constante, para ver driving pressure, para ver outras questões, a modalidade de ventilação por volume controlado é um pouco melhor para monitorizar, é melhor para monitorizar. E também quando você quer ter um controle maior do volume, né? Se o paciente está hipoventilando, hiperventilando e você quer ter um controle maior desse volume para garantir uma boa ventilação, também o VCV é uma modalidade de maior escolha também, tá? Pressão de suporte, né, que é a PSV, que é aquela modalidade espontânea, assistida. O disparo é pelo paciente, lembra que é o paciente que faz tudo? E pode ser a fluxo ou a pressão, tá? Então, eu posso selecionar lá no ventilador se eu quero que o disparo seja realizado por uma queda de fluxo, né, do fluxo corrente que está ali, daquele fluxo basal. O paciente faz uma inspiração, faz um esforço, eu tenho uma queda do fluxo basal, e aí ele detecta e abre a válvula inspiratória para o paciente inspirar, ou por uma queda de pressão, né, naquele limite de pressão que eu predeterminei. Olha, eu quero que o disparo seja menos 1,5. Então, quando o paciente deflagrar um esforço e a pressão cair até menos 1,5, vai ser disparado o ventilador e liberado o fluxo para o paciente, tá? A pressão é limitada na fase inspiratória, que é a pressão de suporte, ele é ciclado a fluxo, lembra? Tem um percentual de fluxo, mas o meu paciente ele vai inspirar, e aí quando esse fluxo cair cerca de 25%, 30%, alguns ventiladores hoje me permitem ajustar esse parâmetro. Quando o ventilador cair nesse fluxo, né, quando cair esse fluxo abaixo desse percentual que eu determinei, né, se possível, aí vai ser realizada a ciclagem, mas para isso precisa-se que o paciente faça um esforço, né, faça a sua fase INS, e à medida que o ventilador detecta essa queda do fluxo é que ele vai ciclar, tá bom? Então, ciclado a fluxo.
Ajuste de velocidade do fluxo. Eu também consigo ajustar o rise time em PSV, que aí esse fluxo pode ficar mais rápido ou mais lento. Então, essas foram as principais características dos 3 modos convencionais. E agora, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem para a gente identificar cada um deles olhando para a telinha do ventilador. Aqui a gente tem um modo controlado. Cíntia, como que você sabe que é um modo controlado? Então, primeiro, eu não estou vendo o esforço, ó. Não tem, toda vez a gente identifica o esforço do paciente por uma deflagração. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Como que seria, Cíntia? Então, se a sensibilidade tivesse a pressão, seria isso aqui, ó. O paciente fez um esforço, caiu, paciente fez um esforço, caiu e subiu. Paciente fez um esforço, caiu, subiu. Paciente fez um esforço, caiu, subiu. Essa deflagração aqui é o disparo à pressão, tá bom? Ah, Cintia, e se fosse a fluxo? A fluxo, o meu paciente iria o quê? Ele vai detectar essa queda do fluxo também, mas ele vai subir, porque o fluxo não é positivo quando o paciente inspira, então ele vai fazer isso aqui e vai subir. Ele vai fazer isso aqui e vai subir. Então aqui eu não tenho, né, nenhum disparo pelo paciente. E como eu consigo também identificar isso? Normalmente aparece aqui às vezes algum sinalzinho dizendo que está numa ventilação espontânea. Às vezes também, né? Às vezes não. Eu consigo também identificar pela frequência respiratória. Reparem aqui, ó. Eu tô dando uma frequência de 24 e o meu paciente tá fazendo uma frequência de 24. Então significa que eu tô dando 24, fazendo 24. Ele não está fazendo nenhuma ventilação além do que eu estou ofertando, então ele está no modo controlado. Vamos dar uma olhada aqui no próximo? Olha só, o meu paciente, ele está fazendo aqui eu tenho uma sincronia, tá? Mas aqui, ó, o meu paciente, ele está entrando. Lembra que o fluxo fica positivo quando o paciente faz um esforço? O meu paciente, ele está entrando. E aí eu tenho aqui, ó, uma frequência respiratória de 32 e o meu paciente fazendo uma frequência de 33. Isso significa que, se eu tenho diferenças de frequência respiratória, significa que o meu paciente está numa modalidade o quê? Assisto controlada, tá bom? Então, eu consigo identificar muito bem pela diferença da frequência respiratória e também pela deflagração. Olha aqui, ó. A gente consegue observar aqui, ó, é porque ele tá, né, como a gente tem uma sincronia que não está entrando junto com o paciente, ó. Mas aqui eu tenho um esforço dele, olha ele tentando deflagrar, tá bom? Deixa eu apagar aqui, vamos dar uma olhada no próximo. Aqui eu tenho o meu paciente em PSV, tá? PSV, vamos lá, olha aqueles parâmetros que a gente ajustou, ó. Apenas FiO2, PIP e pressão de suporte. Eu tô dando uma pressão de suporte para o meu paciente, ele tá fazendo, olha aqui o volume de 546, o volume corrente. Olha a frequência respiratória, isso aqui é ele que tá fazendo, eu não tô controlando nada. Ele tá fazendo uma frequência respiratória de 11, com um volume de 546. Vendo isso aqui, significa que o meu paciente está com uma super assistência, que eu posso muito bem fazer o quê? Reduzir essa pressão de suporte. Tá muito alto, olha a frequência respiratória como tá baixa, olha o volume como tá muito alto. Eu posso diminuir essa pressão de suporte para diminuir mais essa assistência. O paciente aqui, ó, ele tá precisando de menos assistência, tá? Então, vejam aqui, vamos dar mais uma olhada, ó. Aqui eu tô na ventilação por pressão controlada, PCV. Olha os parâmetros ajustados, FiO2, pressão INS, frequência respiratória, tempo inspiratório, né? Porque aqui tá a relação INS, mas se eu apertar no botãozinho aqui, eu ajusto o tempo, PIP, tá? Então, tudo isso aqui eu vou ofertar para o meu paciente. E aqui, observem que a gente tá numa modalidade em VCV, ó, VCV, e eu também ajusto FiO2, volume, frequência, tempo INS e PIP, tá? Vamos continuar. Vou passar um videozinho agora, tá? Um vídeo aqui. Vou passar um vídeo aqui pra gente, pra você dar uma olhada. E nesse vídeo nós já temos uma atividade, tá?
Então, eu quero que você identifique o modo, a modalidade e os parâmetros ajustados no ventilador. Tarefa, atividade 5. Vamos lá, vamos passar aqui. Vamos lá. E aí, o que vocês já viram aí? Identificar o modo, se é pressão, volume ou pressão de suporte. Verifiquem se ele está numa modalidade controlada ou assisto controlada, né? No modo controlado ou modo assisto controlado. Verifique os parâmetros que estão sendo ajustados, todos aqueles lá que a gente viu, FiO2, dependendo do modo, é volume controlado ou é pressão controlada? Se for volume controlado, qual é o volume controlado? Se for pressão controlada, qual é a pressão inspiratória? PIP, frequência respiratória, qual é o tempo inspiratório? Qual é o rise time, né? Se você conseguir identificar. Então, vamos lá. Anotem aí. Anotem aí que esse aqui nós vamos corrigir agora. Vamos lá. Então, corrigindo aqui, ó, o que a gente tem? Modalidade, né? Ali, ó, modo ventilatório, pressão controlada. Aqui no nosso canto, você olhando aí, né? Seu canto esquerdo da tela, ó, acabei de teclar aqui, ó, pressão controlada, tá? E aí eu tenho o que? Um modo assisto controlado, olha eu dando uma frequência de 14 e ele fazendo 24. Parâmetros, FiO2 21%, PIP de 7, frequência respiratória de 14 e pressão inspiratória, pressão controlada acima da PIP de 14, tá? O tempo inspiratório a gente consegue observar quando a gente seleciona aqui em cima, ó. Vamos lá, ó. Tempo inspiratório aqui, ó, aqui no cantinho, 0,99, tá? Então, esse é o tempo inspiratório, uma relação de 1:3, ok?